Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mika e eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês. Dessa vez queria trazer palavras que vocês têm no português e também existem no espanhol. São a mesma palavra, só muda o significado e muitas vezes não é muito bom falar essa palavra no outro idioma. Então, eu queria trazer essas palavras porque são palavras que para mim foram muito diferentes quando eu cheguei no Brasil. Realmente eu achava estranho de falar, estranhava bastante falar essas palavras. Eu tenho muitas, eu trouxe só algumas e se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça de me falar sobre isso aqui nos comentários e deixar teu like para eu seguir fazendo esse tipo de vídeo. Então, vamos começar. A primeira palavra que eu queria trazer é pingo. Sim, é uma palavra que tem tanto no Brasil como na Argentina. Muitas dessas palavras realmente vai ser mais sobre o significado da Argentina, porque o espanhol muda bastante, então é mais sobre esse tipo de espanhol. E a palavra pingo na Argentina não é o mesmo que se utiliza aqui. Eu tô com um pouquinho de vergonha de falar, porque eu sei que para vocês não é o mesmo que para nós, e para nós é diferente. Eu mencionei isso anteriormente quando eu fiz um vídeo mostrando comidas que chamaram minha atenção quando eu cheguei aqui no mercado por primeira vez, e mostrei para vocês esse salgadinho que se chama Pingo Douro. E realmente é muito engraçado porque isso parece como se você estivesse falando pingo duro. Isso para nós seria como falar uma rola dura. Realmente um significado bastante sexual, então eu achava muito estranho botar esse nome para um salgadinho. A gente começou forte nesse vídeo. Então, por isso é uma palavra que eu devia falar para vocês e vocês deviam saber esse significado. Outra palavra, essa daqui um pouquinho mais tranquila, é a palavra brinco. Brinco para vocês é o que você botam aqui na orelha e para nós é pular. Só que a palavra brinco não é tão utilizada na Argentina. A gente fala mais saltar, porque brinco costuma ser mais um pulo mais pequeno, tipo um pulinho. Às vezes também se utiliza como um pulo, como a palavra pulo normal, só que é um espanhol mais neutro, por isso tem variações. Por isso eu falo para vocês que muitas vezes essas palavras mudam muito de um espanhol para outro. De fato, aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês uma dessas palavras que na Argentina não tem esse significado, mas em outro espanhol sim, e realmente... vocês já vão ver. Vamos com a seguinte, cola. A palavra cola para vocês aqui tem, acho que dois significados, não sei se tem outro, que pode ser o pegamento, é para você colar coisas, e se não pode ser você copiar nas provas, né? E para nós é rabo, pode ser de cachorro, de animal, ou pode ser também de pessoa. Então, por isso é muito engraçado pensar em situações onde você pode utilizar esse tipo de palavras e não saber o que está falando. Seguinte, a palavra cachorro foi algo que chamou minha atenção porque eu costumava ver que todos vocês falavam olha esse cachorro, e eu falava que estranho, porque esse cachorro de aí não parece ser pequeno, porque para nós cachorro significa um cachorrinho filhote, então só é utilizado para filhotes, no caso só de cachorros, né? Para nós o cachorro em geral é perro, por isso muda. Então a gente quando é filhote fala de cachorro e quando é adulto já se fala de perro. Tem essa diferença. Seguinte, borracha, que muitos falam também de borracha, dependendo da pronúncia. Isso também chamou minha atenção porque a primeira vez que escutei eu achei engraçado, porque borracha, que a gente pronuncia de borracha, significa que uma pessoa está bêbada. Nesse caso, como é uma palavra feminina, seria que uma mulher está bêbada, seria uma mulher bêbada. Então é isso, seria estás borracha. E aqui você não poderia falar você está borracha, porque não tem sentido. E não falei que para vocês seria tipo uma goma, seria a roda dos carros, por exemplo. Seria uma goma em geral. Agora vem essa palavra que eu falei para vocês. Essa palavra de aqui não é utilizada na Argentina, mas sim nesses países que eu procurei aqui: Colômbia, Equador, Venezuela e Costa Rica. Esses países parece que utilizam essa palavra, que é buceta. E não tem o mesmo significado que aqui, não. Ou seja, se uma pessoa da Colômbia fala eu vou pegar a buceta, não é o que você está achando, não. Significa que ela vai pegar ônibus.
Nossa, não pensa desse jeito, é um ônibus, não é o que você está achando. Se eu ia tomar essa buceta, é meio estranho para um brasileiro, né? Então, a gente já sabe que para esses países não é o que o brasileiro acha. Seguinte, corpinho. Que corpinho para vocês seria tipo falar um corpo lindo, né? Falar que um corpo lindo. Por exemplo, você tem um bom corpinho. Mas se você fala isso para um argentino vai ficar tipo... Porque corpinho é sutiã. Então, seria muito estranho. Porque se você fala, por exemplo, sem saber como se fala sutiã, né? Ai, você é uma moça linda, tem um bom corpinho. Seria muito estranho para nós, porque pareceria que você está falando que seu sutiã é muito lindo. Realmente é uma loucura, por isso a gente tem que ter cuidado quando fala essas coisas. Por aí, quando a gente fala portunhol, acontece muito isso. Pra mim já aconteceu bastante no começo de falar palavras que não era pra falar. Ou por exemplo, uma palavra que também chamou muito minha atenção, na verdade é uma expressão que me falou uma vez uma pessoa. Por exemplo, eu estava trabalhando em Balneário Camboriú no começo e uma pessoa me falou: ele gosta muito de você. E o cara era uma pessoa bem grande, era um homem velho, né? Eu fiquei tipo, nossa, tá declarando o amor pra mim. Se você fala na Argentina que alguém gostou de você, não significa que a pessoa te acha muito bom. É o jeito que falam aqui, né? Por lá se vai mais por um jeito amoroso, como que você está apaixonado, ou como que você realmente acha muito linda essa pessoa. Então, quando eles me falaram isso, eu fiquei tipo... Estava me declarando o amor. Aí eles falaram pra mim: ai, mas isso não é nada ruim. Por isso foi muito louco. Outra palavra que também achei estranho, embaraçada, que aqui seria tipo estar com vergonha, né? Em espanhol significa estar grávida. É muito diferente realmente as palavras. Tem vezes que essas palavras se escrevem diferente, porque vocês ao pronunciar diferente escrevem diferente, mas a palavra é basicamente o mesmo em pronunciação, quase o mesmo. Essa é outra palavra que eu já utilizei num vídeo que eu já postei, que é a palavra esquisito, que é uma palavra que costumam saber o significado, porque realmente muitos ficaram surpresos com a grande diferença que um argentino, se chegar aqui no Brasil, comer uma comida e falar que está esquisito, significa que é muito bom, muito gostoso. Mas para vocês isso significa que é estranho, que não é muito bom, ou não tem uma aparência muito boa. Então eu, como falei para vocês nesse vídeo, são comidas que eu no começo achava esquisitas, porque achava muito estranhas, e depois eu achei esquisitas do jeito argentino, porque acabei gostando muito. Se você tem interesse em ver esse vídeo, eu te deixo aqui. Mas fica aqui que tem mais palavras. Pelado. Pelado para vocês é uma pessoa que está nua, né? Mas para nós é uma pessoa careca. Muito diferente, realmente. Então, se aqui um argentino fala: você está pelado, você acharia que talvez não tem roupas. Seria muito louco. E já aconteceu algo assim comigo, de não entender quando utilizavam essa palavra, eu não me lembro. Outra palavra, saco. Muito engraçado, cara. Porque saco pra nós pode significar tipo um casaco ou simplesmente uma sacola, mas de um jeito bem particular. Então, imagina um argentino querendo te elogiar teu casaco e não sabe a palavra. Ai, cara, eu gostei muito do teu saco. Seria muito engraçado, cara. Por isso eu falo, tem que ter muito cuidado com as palavras que você fala. E para nós, a palavra saco do português seria... a gente fala de huevos, pelotas, bolas. Tem vários jeitos, né? Aqui também tem vários jeitos. Tá, seguinte, sorvete. Sorvete, vocês falam desse jeito que eu falei, mas a gente fala sorvete. Mas também tem pessoas que falam sorvete, né? E para nós é um canudo. Totalmente diferente. Então, no começo eu ficava um pouco bugada com essa palavra, porque era como falar canudo, mas era sorvete. E para nós, sorvete é helado.
Seguinte, a palavra vaga, que vaga aqui é como se fosse um espaço onde você pode estacionar seu carro, ou pode ser também que se liberou uma vaga de emprego, coisas assim. Mas para nós, essa palavra significa que você é preguiçoso, tipo, você é vago, você é vaga, é tipo preguiçoso. Totalmente diferente. Ai, gente, realmente tem um monte de palavras assim, muito engraçadas, muito diferentes. Se você quer que eu faça uma parte 2, apoia muito esse vídeo e eu trago para vocês sem problemas. Eu gosto de fazer esse conteúdo e é realmente muito engraçado porque você aprende muito sobre outro idioma. Eu tenho muitas experiências com palavras assim e eu posso trazer mais para vocês. E eu deixo aqui outros vídeos que você pode curtir que são desse estilo. É isso, gente. Obrigada por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!